Fala pessoal, eu sou o Vitor Matsubari, seja muito bem-vindo ou muito bem-vindo ao Primeira Marcha, que a gente ajuda você a escolher o seu próximo carro e quem sabe ele não vai ser o Jeep Wrangler Rubicon. Se você está procurando um carro para se divertir bastante no seu fim de semana, é bom você conhecer esse cara aqui. Vamos lá? Essa é a quarta geração do Wrangler que foi apresentada aqui no Brasil no Salão Automóvel de São Paulo de 2018, que curiosamente foi o último Salão Automóvel de São Paulo da história até a data de gravação desse vídeo, em 2023, e chegou ao mercado brasileiro em 2020, em plena pandemia de Covid-19. Esse carro, inclusive, era muito bom para praticar o isolamento social, né? Já que ele pode ir para praticamente qualquer lugar. Tem um motor 2.0 turbo de 272 cavalos e quase 41 kg de torque, que vai ser adotado na Ram Rampage, mas isso a gente vai falar já já quando a gente estiver dirigindo esse bichão aqui. Como eu falei, essa é a quarta geração do Wrangler e uma das características mais marcantes desse veículo é que ele preserva as linhas básicas dos jipes militares que participaram das guerras mundiais, né? E isso está muito claro, principalmente por conta do design, que tem muitas características vindas lá do passado. A começar, e isso é inegável, os paralamas mais salientes, né? E também esses detalhes muito icônicos como os faróis redondos, que no caso aqui do Wrangler tem iluminação do tipo Full LED, e claro, as 7 barras horizontais da Jeep, que estão presentes em todos os modelos da marca, só que elas são estilizadas de acordo com o modelo em questão. No caso aqui do Wrangler, a gente tem uma câmera frontal aqui na dianteira, inclusive com lavador, para ajudar na visibilidade da frente, principalmente quando você estiver em trilhas, isso é muito útil. Essa aqui é a versão Rubicon, lembrando que o Wrangler também está à venda na versão Saara, que não tem tantos adereços off-road. Já já eu vou explicar o porquê dessa versão se chama Rubicon, e ela tem esses ganchos aqui justamente para reboque, para você conseguir tirar algum carro da atoleira ou mesmo para você conseguir tirar o seu próprio Wrangler de uma situação mais enrascada. Essas presilhas também bem charmosas, elas não são puramente estéticas não, tá? Elas prendem realmente o capô. Então, para você abrir, ter acesso aqui ao motor 2.0 turbo, você pode fazê-lo por meio dessas presilhas aqui, sem alavanca interna. Entradas de ar também são funcionais, olha só aqui no capô. As dobradiças aparentes para conferir um charme todo especial. Afinal de contas, a gente está falando de um legítimo 4x4. E por que ele se chama Rubicon? Pois é, Rubicon é o nome de uma das trilhas mais desafiadoras do mundo, que fica lá nos Estados Unidos. E ela também designa as versões mais aptas para off-road, que levam também esse selo aqui, Trail Rated. Talvez você lembre dele do Compass e também do Renegade. É um selo que identifica os carros, né, as versões mais aptas para a prática do off-road. Aqui mais para baixo, ainda nos paralamas dianteiros, nós temos aqui o logotipo da Jeep, Wrangler Unlimited, que é a designação justamente para essa versão com 4 portas. Lembrando que o Wrangler está à venda também no mercado brasileiro, na configuração Saara, e com carroceria de 2 portas, sendo que a Rubicon está presente e é disponível apenas com a carroceria de 4 portas. Temos rodas de liga leve, com um desenho bem bonito, né? Acabamento diamantado, pneus de uso misto, olha só, muito mais indicados até para a prática do off-road do que para o asfalto, mas ele se dá bem também na cidade. E tem até um easter egg aqui, olha que bonitinho aqui, a silhueta do Jeepzinho também nas rodas de liga leve. Mais dobradiças aparentes e inclusive, ó, tá vendo aqui a inscrição T50? Ele vem com um conjunto de chaves justamente para você tirar as portas. Inclusive você pode tirar essa capota aqui, essas partes aqui da frente também você pode remover, pode tirar as portas, dobrar o para-brisa. Então você consegue ter uma sensação de liberdade muito interessante a bordo do Wrangler Unlimited. É difícil até de enquadrar esse carro aqui de tão alto que ele é, né? Precisa ir bem longe para conseguir enquadrar no vídeo. E aqui na traseira nós temos as lanternas muito charmosas, inspiradas naqueles galões de combustível que a gente lembra da época militar. E também aqui o step aparente com a câmera bem aqui na parte, ó, dele aqui para evitar qualquer acidente. A cabine do Wrangler é tão charmosa quanto o lado de fora.
Vamos começar mostrando os bancos de couro aqui, que trazem a inscrição Rubicon no encosto, né? Tem costuras aparentes também na cor vermelha. E olha que legal a regulagem lombar. Você aciona por meio dessa fitinha aqui. Vamos entrar na cabine do Wrangler Unlimited. Vou ligar o motor aqui, que é partida por botão, evidentemente. Temos um visor de TFT aqui no meio. Temos um visor de TFT entre os mostradores analógicos. Lembrando que não temos painel digital, tá? O Wrangler ele foi lançado, como eu falei, lá em 2018 nos Estados Unidos. Chegou aqui no Brasil em 2020. Então ele não é um projeto tão recente assim. Mas ele tem um mérito muito interessante, que é manter todas as características mais tradicionais do Wrangler, que é, no caso, né, dirigibilidade, posição de dirigir, todo esse charme do interior, mas modernizado, né? A Jeep conseguiu fazer um trabalho muito interessante nesse ponto, de não deixar a nostalgia de lado, mas oferecer um produto que seja moderno, seguro, enfim, que atenda todas as regulamentações de segurança, as normas, enfim. Ele faz tudo isso sem deixar de lado o charme da geração anterior do Wrangler, das gerações anteriores do Wrangler, melhor dizendo. Você está percebendo aí, ó, que você se senta muito próximo da porta. Isso sim é uma característica marcante, né, a posição de dirigir. Depois eu vou mostrar para vocês, tentar mostrar para vocês melhor. Aqui nas portas, né, inclusive na porta do motorista, melhor dizendo, nós temos maçaneta, aqui a regulagem dos espelhos retrovisores, elétrica, evidentemente. Os comandos dos faróis, farol de neblina, farol com acendimento automático. E aqui mais para baixo o travamento central das portas. Não temos porta-mapas, mas temos essa redinha com um elástico aqui, justamente para você acomodar algumas coisas que você queira. Aqui ficam os comandos do volante multifuncional, para você navegar pelas configurações aqui do carro. Ó, dá para ver, por exemplo, calibragem dos pneus. Esse menu é bem legal, que fala sobre off-road, ó, inclinômetro em tempo real. Também a atuação da barra estabilizadora, como tudo está funcionando. Outras funções, piloto automático adaptativo, consumo de combustível, estamos com uma média de 9 km por litro. Lembrando que o Wrangler ele roda só com gasolina, tá? Esse segundo menu mostra o percurso, né, rodoviário. Eu rodei 240 km aproximadamente na estrada, fiz 9,1 km por litro, tá uma média bem interessante, né? Na cidade, aqui tá mostrando a média total, claro, tá 9 km por litro, mas na cidade a gente chegou a quase 7 km por litro, muito próximo às médias informadas pela fabricante. Faltou mostrar aqui do lado direito, né, do volante, piloto automático com função adaptativa, limitador de velocidade. Você pode regular a distância e as velocidades que você quer em relação ao veículo da frente. E aqui ficam os comandos também do piloto automático. Central multimídia Uconnect com 8,4 polegadas, uma tela tátil, tem suporte Android Auto e Apple CarPlay, porém com uso de fios. Fica aqui embaixo dessa tampinha charmosa, olha só. Entrada USB do tipo C, entrada USB do tipo A e entrada auxiliar. Aqui do lado ficam também os comandos dos vidros elétricos. É quase que intuitivo você ir aqui na porta procurar o vidro, mas não, eles ficam aqui. Até como forma de facilitar a remoção das portas, porque os comandos ficam aqui. Então para você retirar, é basicamente desplugar um chicote ali e tirar os parafusos que fixam as portas laterais. Um pouco mais acima ficam os comandos do ar-condicionado. Você está vendo aí os comandos do ar-condicionado. Um pouco mais acima ficam os comandos do ar-condicionado, digital com 2 zonas de regulagem de temperatura. Temos também aqui acendedor de cigarro, né? Uma coisa até meio fora de moda nos tempos atuais, né? E aqui para baixo fica o sistema, olha que legal isso aqui, da barra estabilizadora. Você consegue até desacoplar a barra estabilizadora. Isso é muito legal, principalmente para te ajudar numa situação muito complicada no off-road. Aqui fica a alavanca do câmbio automático com opção de trocas sequenciais por meio de toques no volante. Aqui fica a alavanca do câmbio automático, claro, né? Com opção de trocas sequenciais aqui por toques na própria alavanca. E falando em alavanca, essa outra aqui é do sistema de tração nas 4 rodas. Inclusive oferece modo reduzida, o 4L ali é o modo reduzida para facilitar a sua vida no off-road. Porta-copos também com essa temática mais quadradinha, seguindo o padrão lá do lado de fora. E aqui fica um porta-objetos em 2 estágios, olha só.
bem legal, né? Com mais uma entrada USB ali dentro. Então você tem essa parte de baixo. Se você quiser, pode abrir aqui só a parte de cima para guardar sua carteira, qualquer outra coisa que você necessite que seja de menor volume. Alças para você embarcar no veículo, tanto desse lado quanto do lado de lá. Muito útil, já que não temos estribo, pelo menos não de série. Você pode instalar como acessório. E aqui em cima, essa presilha aqui é uma das presilhas que soltam essas placas aqui. São duas placas, bem fácil de você remover, colocar. Só é um pouquinho pesada. E ali a parte de trás, você tem que tirar ela totalmente. Isso não é muito prático, porque você tem que deixar em casa, né? Não tem como levar no veículo. E aí, se chover, você vai estar numa situação um pouquinho complicada. Bom, vamos dar uma olhada no espaço traseiro. E aí a gente vai dar um rolê com o Wrangler Unlimited Rubicon. Vou fazer diferente hoje. Eu vou abrir o porta-malas aqui para vocês verem. Olha só. Ele se abre em duas seções. Vou tirar esse tapete aqui. Eu não sabia que estava aqui. Então, tiramos o tapete. Esse aqui é o porta-malas do Wrangler Unlimited Rubicon. Tem subwoofer Alpine. Santo Antônio fica aqui também, caso você queira andar com um veículo sem capota. E olha só que detalhe legal. Todos os chicotes, toda a parte eletrônica, ela fica bem elevada. Você vai perceber isso. E claro que isso é porque ele é um carro off-road, né? Também, se você precisar fazer algum tipo de limpeza aqui, você pode fazer. E também o risco de curto-circuito aqui também, algum problema elétrico, é minimizado com os chicotes, com toda a parte elétrica nessa posição. Vamos dar uma olhada agora no interior. Vamos olhar agora o espaço traseiro. Antes disso, quero mostrar aqui o acabamento dos bancos, que segue o mesmo padrão ali da parte dianteira, com costuras aparentes. E olha só que legal aqui esse acabamento também com redinhas. Aqui uma rede elástica igual ali nas portas laterais. E esse tapete, ó. Tem aqui ferramentas estilizadas. Uma textura bem diferente. Faz parte dos tradicionais easter eggs que estão presentes nos carros da Jeep. A gente vai mostrar depois o que tem aqui no Wrangler. Olha só. Tem espaço aqui até, né? Ou melhor, tem bastante espaço. Tem bastante espaço aqui, né? Olha só, mais de um palmo, quase um palmo, vai. E temos também saídas de ar-condicionado para os passageiros aqui de trás. Novamente, elas ficam elevadas, né? Justamente para facilitar. E aqui ficam os comandos dos vidros elétricos, ó. Não é muito prático, mas, né? Aqui não está funcionando porque ele está com a proteção para crianças ativada, mas temos os botões vidros elétricos aqui numa posição meio incomum. Aqui também ficam as entradas USB do tipo A e do tipo C. E olha só que legal aqui, ó. Tem uma tomada. Pois é. Tem uma tomada. Bem diferente, né? Mas tá no padrão americano, bom frisar. Então não dá para usar sem um adaptador. Essa parte central aqui, ela pode ser rebatida assim do jeito que eu fiz para dar lugar a um descansa-braço. E claro, 2 porta-copos. A gente tá falando de um carro americano, né? Então isso não pode faltar num carro americano como é o Jeep Wrangler. Dá só uma olhada aqui no espaço para a cabeça, ó, né? Não tem tanto espaço assim, mas tá uma vida confortável aqui. Só toma cuidado aqui com o Santo Antônio, né? Quando você estiver numa trilha, para não bater a cabeça. Mas de resto, tá tudo bem aqui no Wrangler. Agora é hora da gente dar um rolê com o Jeepão da Jeep. O Wrangler Rubicon tem o mesmo motor 2.0 Hurricane 4 que equipa a Ram Rampage, recém-lançada picape da Ram e o primeiro modelo produzido pela fabricante no Brasil. Aqui, assim como na Rampage, são 272 cavalos e torque máximo muito perto de 41 kgfm. Na picape, por ser, claro, um veículo menor, ele faz milagre. Mas aqui no Wrangler ele também não deixa a desejar não, viu? Ele faz com que o Wrangler acelere de 0 a 100 em 8,2 segundos, só que ele atinge a velocidade máxima de 156 km por hora. E eu vou te dizer que é bem prudente o Wrangler não passar de 160 km por hora, não porque ele seja um carro inseguro, muito pelo contrário, tá? Vou deixar isso bem claro, mas sim porque ele é um Jeep, ele é um carro off-road 4x4. Isso significa que ele é muito alto, ele tem um centro de gravidade muito elevado também, e ele tem pneus
para o uso misto, mais indicado até para o uso em trilhas. É claro que em um carro desse tamanho você não vai esperar uma tocada tão esportiva assim, mas se você quiser andar rápido, dá para fazer isso sem problema aqui no Wrangler. Você só precisa lembrar de algumas coisas importantes. Primeiro, evidentemente, o porte do carro, é um carro grande, né? A aerodinâmica está muito longe de ser uma prioridade aqui, e ele também não é um carro extremamente ágil e estável nas curvas. Afinal de contas, ele é um off-road, ele é um Jeep, ele não foi feito para fazer curvas em alta velocidade, ele não tem uma pegada esportiva, o projeto dele não inspira esportividade, né? O lazer tá mais voltado aqui justamente para o off-road, para a terra, onde ele se comporta com muita desenvoltura. É por isso que a gente aqui no Primeira Marcha não levou ele para a trilha, porque é chovendo molhado, é claro que ele vai dar conta do recado, ele é um verdadeiro 4x4, então não vai ser problema algum encarar a trilha com o Wrangler, como você já deve ter visto em muitos vídeos por aí. Então a gente está focando aqui no comportamento dele na cidade. Por incrível que pareça, mesmo ele sendo um carro tão grande assim, ele não é ruim de dirigir no meio do trânsito. Ele é muito fácil de manobrar por conta do porte, não é um carro extremamente alto como uma Ram, por exemplo, né, como as maiores, como o 1500 e 2500. Ele tem pouco mais de 1,80 m de altura, então na grande maioria das garagens você vai conseguir entrar sem nenhum problema. Não é extremamente largo, é como se você estivesse dirigindo uma picape média, não vai dar para você colocar em qualquer vaga, lógico, mas você também não vai passar nenhum tipo de sufoco dirigindo esse modelo aqui nos estacionamentos. E é interessante também como a Jeep conseguiu preservar algumas das características mais importantes de um modelo tão icônico, tão histórico como o Wrangler, né, como os primeiros Jeeps militares, em um projeto mais moderno e seguro. Ele tem, por exemplo, várias assistências à condução que estão presentes em SUVs, em carros muito mais modernos e confortáveis. Traz alerta de colisão frontal, frenagem autônoma de emergência, sensor de pontos cegos e também outros itens mais triviais, como câmera de ré, inclusive ela fica instalada ali, bem no step, né? Então não tem risco nenhum de você bater o step antes do para-choque, né? Não tem risco de você danificar a roda. Também temos uma câmera frontal, que essa é mais voltada para o off-road, né? Ele tem até um lavador para você tirar a lama, a sujeira da lente da câmera, mas ele também ajuda na visibilidade no dia a dia para realizar manobras. Tem sensores de estacionamento também. Então a convivência com o Wrangler não é difícil, nem na cidade, tampouco na estrada. No cenário rodoviário, é importante ressaltar que a direção do Wrangler não tem respostas extremamente diretas. Então isso significa que até olhando assim, ó, parece que ele tem uma folguinha. Você tá vendo que eu tô virando o volante para a esquerda e para a direita, mas ele se mantém em linha reta, né? Então é importante você lembrar disso, porque quanto maior a velocidade, esse comportamento permanece, evidentemente, então pode te proporcionar uma certa sensação de instabilidade, de insegurança, para você não ter o carro na mão, saber que se você precisar fazer uma manobra de emergência, né, um desvio como eu tô fazendo aqui parado, talvez ele não responda a tempo e seja um pouco perigoso, porque é um carro alto, pneu de uso misto, enfim, não é um carro destinado ao asfalto, né? Então é sempre bom ter isso em mente. Quanto a consumo, as médias indicadas pela fabricante são de 7,5 km na cidade e 8,2 km por litro na estrada. Lembrando que o Wrangler, ele só roda com gasolina no tanque. Não tem motor flex, não tem motor turbo diesel como lá fora. Aqui ele é vendido exclusivamente com esse motor 2.0 a gasolina. Tudo isso faz com que ele não seja muito chegado à adrenalina, pelo menos no asfalto, né? Você não vai conseguir exigir muito do Wrangler nas curvas, levar ele ao limite, porque o limite dele não é tão alto assim no asfalto. Onde ele se dá bem, e aí sim você pode levá-lo ao limite, e às vezes até passar um pouquinho dele, é na lama. Afinal de contas ele foi feito para isso. Tem vários sistemas, além da tração 4x4 com reduzida, ele tem diferencial autoblocante e você consegue também desacoplar o diferencial traseiro. Isso ajuda bastante a você sair de uma enrascada, de uma situação mais complicada no off-road. Então, a adrenalina só se for fora do asfalto.
Então pessoal, esse aqui é o Jeep Wrangler Rubicon, um brinquedão bem divertido para você curtir com toda a família no seu fim de semana. Dá para tirar a porta, dá para tirar teto, dobrar o para-brisa, sentir aquela sensação de liberdade que muita gente procura quando compra um veículo 4x4. Além disso, ele tem bastante desempenho, é um carro confortável, bem equipado e, claro, muito estiloso. Se você está procurando um carro que se encaixa, nesse perfil, sugiro que você leve o Wrangler para casa. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal do Primeira Marcha, se você não for inscrito, e também não esquece de ativar as notificações para saber quando tem vídeo novo por aqui, beleza? É isso aí, até a próxima!